Bom dia a todos. Página 3, Filosofia. Uma das disciplinas que mais eu amo, que mais eu gosto de trabalhar, né, pela versatilidade, né, dos temas, né, com outros temas, com outras disciplinas, com outros assuntos, né? Isso a filosofia te dá né, esse norte, né, te dá essa liberdade, né? Ela não é fechada, a filosofia ela se insere em tudo, né? Até nas ciências exatas, né, cara? Ela se insere, né? O conhecimento das ciências exatas, enfim, né? Das humanas, é claro, né? Sem sombra de dúvidas, né? A história ela vem acompanhada da filosofia, né? As duas vêm de mãos dadas, né? Hoje falta um pouquinho, parece que elas estão ali atadas ali pelo dedinho minguinho, né? Mas ainda, mas ainda assim ainda resiste, né? Quem resiste somos nós, né? Nós estudantes, nós que fazemos com que a filosofia não se perca, né? Se não fôssemos nós, a filosofia já havia, quem sabe, né? Já havia sucumbido, né? Mas não morta, né? Mas já havia esquecido. Tem muita gente que tem pavor de filosofia. Vocês sabem quem são? Me respondam aí. Vamos lá, vamos participar da aula aí, rapaziada. Vai responder. Vocês sabem quem tem pavor de filosofia? Vocês sabem? Hum? O poder tem pavor de filosofia, né? Que a filosofia é esclarecedora, né? Não te deixa você vamos colocar assim, um inútil, né, cara? Um reprodutor, né, das coisas, né? Apenas um reprodutor das coisas, né? Um ser, né, da massa, um ser que faz parte da massa, né? Ela te tira daquele ambiente, né? Por isso que o poder não gosta né, dos estudantes, né? Não curte muita gente, não, cara, né? Porque, como diz, né, como diz vamos colocar assim, a frase, né? Nós, estudantes, somos o futuro, né? Verdade? Sem nós, o mundo estaria estagnado, esquecido, as máquinas, né, cara, apenas, né? E é isso que se pretende, né? A pretensão é essa, se fazer isso, né? Fazer com que a máquina pense por nós e não nós, né? Pensamos além daquilo. Nós temos que criar, temos que dominar a tecnologia, mas está sendo ao contrário, né? E essa corda está sendo solta, né? Nós temos que se cuidar com essa corda, né? Porque senão podemos podemos nos enforcar, né, com ela, certo? Eu trago de fundo ali uma imagem do Leonardo da Vinci, certo? Então ali tem uma descrição lá da imagem, né? O homem vitruviano, né? Tem outros termos, né? Mas esse desenho ele foi ali ao lado, né? Esse desenho ele é patrimônio público, certo? Qualquer um pode usar, não precisa exatamente você dizer da onde tirou, né? Você pode pegar a imagem no Google e colocar e depois fazer uma descrição, né? É de patrimônio público, né? Esse desenho foi encontrado no bloco de notas de Leonardo da Vinci e feito pelo próprio por volta de 1490, baseando-se no conceito exposto na obra Os 10 Livros da Arquitetura, escrita pelo arquiteto romano Marcus Vitruvius Polio, né? Dessa forma, o homem descrito por Vitruvius apresenta-se como um modelo ideal para o ser humano, cujas proporções são perfeitas, segundo o ideal clássico da beleza, exatamente. Nós temos aqui o que não se discutia, o que o Leonardo da Vinci traz aqui é o que não se discutia, ou que não se discutiu, né, durante pelo menos 1000 anos ali, né, na ascensão da na ascensão e queda, né, da Idade Média, né?
A Idade Média começa em 476 DC, depois de Cristo, e vai até o ano de 1453. Nós estamos falando aqui num período de renascimento, né? Porque o pré-renascimento ele ocorre na Idade Média, né? E ele ocorre, olha só que o paradoxo, né? Muita gente culpa a Idade Média, fala que o retrocesso na Idade Média foi por culpa da Igreja. Não foi. Não foi. A igreja, muito pelo contrário, né? O renascimento que nós estudamos na Idade Moderna, ele tem a sua origem, ele nasce, né? Ele nasce na Idade Média, no século XII, por intermédio das universidades, que a igreja constrói. A Igreja Católica, nós estamos falando na Idade Média, só fala numa igreja, só fala numa religião, no Ocidente, pelo menos, né? Que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Tem seus erros, tem seus percalços, tem a parte, vamos colocar assim, exploradora, negativa, tem, lógico que tem. Se você pegar as cruzadas, pelo menos ali, você vai ficar, é um show de horror, né? Promovido em nome de Deus. Mas vamos distanciar algumas coisas, né? Por exemplo, né? Religião como uma instituição e religião como religar do homem a Deus. Então, vamos distanciar, né, a religião como instituição e a religião como a espiritualidade. Não é legal? Eu sempre vou falar sobre isso, né? Eu sou um professor que gosta de ser imparcial. Não tenho parcialidades com a história, nem posso ter. Por mais que, muitas vezes, eu fale algumas coisas que não me agradam, mas eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser profissional. Né? Então, nós falamos sobre isso. O homem vitruviano, vitruviato, ele vem desse conhecimento mais específico, um conhecimento mais ligado a uma lógica, né? A um raciocínio, não aquele raciocínio exacerbado que foi na contemporaneidade do iluminismo, né? Ali foi um raciocínio exacerbado, nós vamos ver mais para frente. Mas um raciocínio lógico, ainda ligado, né, com uma academia, né, que tinha como base, né, dentre outras teorias, né, a concepção, né, ou melhor, o respeito, né, de que o ser humano, né, ele estava, né, diretamente ligados, né, a sua racionalidade com a sua espiritualidade. Tem algumas coisas que nós sempre colocamos, é bom colocar, né? Não, sem problema, Lucas. Seja bem-vindo. Não tem problema, não. Temos que colocar assim, depois assiste a aula de volta, lá tem no YouTube, lá o começo está bem interessante hoje. Colocamos sempre as questões, né? E as questões elas já vinham sendo promovidas ou propostas para vocês na aula passada, que era a questão do ceticismo e o dogmatismo, né? Ambas se confundem por exemplo, nesse período aí, né? O que é o ceticismo, né? O ceticismo é a tentativa, né? A crença, né? De ser impossível chegar ao conhecimento. Isso é o ceticismo. A crença de ser impossível de chegar a um conhecimento único, né? A um conhecimento, não um conhecimento, a um conhecimento específico de alguma coisa, mas um conhecimento único das coisas. Então, é bom entender isso, né? Porque nem tudo se questiona também, né? O ceticismo, ele tem como é que posso dizer? Ele não ultrapassa, né, a sua ciência mesmo em si, né? Não é limitado, mas, né, ele tem bom senso também, né? De saber que 2 e 2 é 4. Às vezes não, às vezes pode até ultrapassar, depende a causa e o efeito, né? Então, o ceticismo, mas ele prima pela essa questão de que o conhecimento, ele é impossível de chegar a um conhecimento único, né? Enquanto que o dogmatismo, ele já acredita na possibilidade desse conhecimento certo, seguro, né? E definido. Então, são duas características do ser humano que está dentro do ser humano.
que está dentro de vocês, por exemplo, né? Coisas que acreditamos e não acreditamos, ou coisas que acreditamos e coisas que transladam na nossa vida, né? E demoram, muitas vezes, a nós crermos, né, naquilo, né? Isso, o ceticismo, ele é muito pessoal, enquanto que o dogmatismo ele é mais coletivo, né? O ceticismo é muito pessoal, né? O cético, né? Por exemplo, uma pessoa como eu vejo muito, né? Uma garotada hoje, né? Pô, e aí, cara? Beleza? Você acredita em alguma coisa? Não, cara, eu não acredito em Deus, né? Seus pais acreditam? Não, meus pais acreditam, mas eu não, né? Devido talvez ao excesso da informação, etc. e tal, né? Então, às vezes, as pessoas, o ceticismo torna-se muito introspectivo, muito pessoal. O dogmatismo ele caracteriza mais a questão da coletividade, né? Do senso comum, tá? Mas não é, isso daqui nós já havíamos falado na aula passada, agora nós vamos para a página 3, né, falar sobre o conhecimento científico específico. O que é o conhecimento científico? Como que nós fazemos o conhecer? Primeiramente, por intermédio do quê? Do estudo, não é verdade? Nós conhecemos aquilo que nós nos propomos a conhecer. Então, nós fazemos isso como estamos fazendo agora, nessa manhã. Tá? Então, lá na apostila de vocês, que eu botei que usar a obra, né? Então, é o seguinte, ó, por muito tempo o conhecimento científico esteve muito unido ao filosófico. Só no século XVII, que é aqui ó, um século após o Leonardo da Vinci, né? Só no século XVII que o nascimento da ciência moderna é que as áreas se dividiram. Então, enquanto a ciência procurou entender o que é o mundo, ela permaneceu unida à filosofia. Quando passou, contudo, a indagar como o mundo funciona, tornou-se do ramo do saber, um novo ramo do saber, na medida em que a ciência foi capaz de solucionar muitos problemas e acelerar a geração de riquezas, ganhou enorme prestígio em relativamente pouco tempo. Vamos falar um pouco sobre isso? Sim, quando você gera riqueza para o outro, você ganha prestígio, certo? Não é verdade? Não é assim que as coisas funcionam, né? Diferente daquilo que lhe propõe um conhecimento, né? Total, numa totalidade, onde todos possam, né, crescer. Aí a coisa não faz muito sentido para quem é o dono do poder, certo? Então, essas coisas são muito relativas, e é nesse momento que a ciência, no século XVII, século XVIII, que a ciência vai se fazer presente no que nós vamos chamar de Revolução Industrial do século XVIII. Tudo bem? Vocês estão me entendendo aí? Vocês estão ouvindo aí, galera? Como é que é? Estão ouvindo aí? Tá todo mundo. Agora vai passar o carro do sei lá do quê. Aqui sempre passa um carro, o carro do ovo, o carro da banha, o carro da. Só não passa o carro do dinheiro, né, cara? Isso não passa, mas o resto passa. Tá ouvindo, então. Estamos aí, professor. Pode crer, Lucas. Então, estamos aí mesmo. Estão entendendo a minha aula aí? Então, estão entendendo, tá beleza. Então, quando você trabalha né, quando você cria a ciência, de uma certa forma, ela passou a ganhar prestígio justamente com o que eu falei, quando ela começou não a interferir, mas a solucionar problemas, né, que colaboraram para vamos colocar assim, uma aglutinação, né, colaboraram para com o poder de poucos com relação a muitos, que era, como eu falei, a Revolução Industrial. Então, você acabou dominando, né, as camadas sociais, chamadas trabalhadores, né? E a ciência, ela fez parte, talvez não fosse o intuito dela, né? Mas ela fez parte disso tudo, né? Nesse progresso, né? Nessa progressão, né, científica materialista, vamos colocar assim. E aí, continuando. Hoje, como veremos mais tarde, mais à frente, ela, ou seja, a ciência, é colocada em xeque pelos desequilíbrios que também gera. Então, foi através dessa ciência toda, lá do século XVII, XVIII, que nós temos hoje a poluição, a devastação do meio ambiente, a injustiça social e a pobreza.
A responsabilidade sobre o poder adquirido por meio da ciência, porém, independente de fórmulas ou descobertas, ela é totalmente humana. Ou seja, existe também uma ética, né? O problema é que o que se faz com isso, é da mesma coisa que se faz com a religião, né? A ciência ela foi utilizada de uma forma de um progresso, né? Esse progresso se tornou exacerbado, né? Ultrapassou os limites, pois interferiu diretamente no meio ambiente, né? Mas não significa que ela seja o bicho de sete cabeças, muito pelo contrário, certo? O problema é quem toma partido disso. É como eu falei para vocês, é a mesma coisa que a questão da religião. Religião é legal, cara. Eu curto, eu acho legal. E não, falo abertamente, né? Eu acho, não uma, mas eu acho interessante o conceito de religião, né? O conceito de religião é religar com o quê? Com um divino, né? Ou com o sobrenatural, né? Você não vai se ligar com algo sobrenatural que vai te fazer mal. Algum vai te fazer bem. Independente daquilo que você acredita, mas algo que vai te fazer bem, né? Que vai te estruturar, né? Espiritualmente, etc. Tá, é legal, cara. É legal, legal. Acho bacana. Eu acho que hoje o que mais precisam é isso, né? Em todos os sentidos, a religião não está diretamente ligada só a Deus ou a deuses. Pode estar ligado também, pode estar ligado também com o próprio ser humano, na crença do próprio ser humano, do se religar com outro ser humano. Tem por exemplo, tem um cara que eu curto muito, que é o João Gordo, né, do Ratos de Porão. Bom, a banda, eu tenho 47 anos, eu cresci ouvindo aquilo lá desde os 13 anos, né? Gosto até hoje, né? O cara tem um projeto social, né, que é distribuir marmita vegana, né? Na verdade, o projeto dele é vegano, como é que é? Uma coisa vegana. Eu trago na próxima hora se vocês me cobrarem, tá? Ele tem um projeto vegano em São Paulo que vai às ruas, né? Lógico, né? Com a colaboração de outras pessoas, né? Vai às ruas servir comida vegana para a galera lá que não tem o que comer, cara, né? São Paulo tá virado num caos, né, cara? Isso é religião para mim, cara. É religar com quem? Com o ser humano, com o próprio ser humano. Quer coisa mais ser humano do que dar comida a alguém que passa fome, cara? Por favor, né? Isso daí é o ápice da sublimidade de uma pessoa que uma pessoa possa ter, né? Então fica aí, ó, e o cara totalmente ateu, né, cara? Não acredita em Deus, nada, e faz a parte dele, né? Mesmo ele não acreditando, ele religa, né? Se religa. Então a mesma coisa a ciência, ela pode ser utilizada para os bens, para os fins, né? Para os bons fins, né? O problema é o que se faz com ela, né? Essas indústrias, por exemplo, automobilísticas aí hoje, querem vender, 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 mesmo o mercado estando saturado, mesmo né, o mundo está cheio de carro, mas não interessa, o cara quer vender. Eles não se preocupam com a questão com a relação do mundo, do meio ambiente em si. O cara quer vender, 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 né? Vender. Aquela coisa apavorosa, né? Apavorante, né, cara? A gente vê a pessoa, aquela ganância. Você já viu uma pessoa gananciosa como é? Parece que a pessoa vai dar um infarto a cada instante nela, né? Aquele olho grande, assim, nas coisas, né, cara? A ganância... Tem alguns quadros expressionistas também, que demonstram um pouco assim a ganância, né, como né, um dos pecados, e pecado mesmo, né, cara? É o cara com a mesa farta, assim, né, cara? No chão, migalhas, as pessoas comendo migalhas, e o cara estupefado ali, cara, e mesmo assim com um olho grande, né, cara? Uma coisa louco, né? Uma coisa doente, né? Sem nexo com a sua própria origem, né? De ser humano, né? A gente a extrapolação, né? De uma vida, né? De uma pessoa que vive, né? Uma extrapolação do conceito de ser humano, certo? Então, lá embaixo, embora a ciência e a filosofia, isso é aí que está a questão, né? Então, nós, quando falamos como conhecimento científico dentro da filosofia, é justamente a relação da ciência com a filosofia. E como nós podemos entender isso de uma melhor forma. Como nós podemos, que nem coloca ali, ter uma ética para que as coisas funcionem.
para que as coisas tenham um funcionamento, né? Para que as coisas tenham para que a reciprocidade né, ou o resultado melhor seja algo de bem benefício para os outros, né? Para os outros, para todo mundo, né? É inadmissível pensar, por exemplo, numa tecnologia que colhe bilhões de toneladas de soja, né? É inadmissível pensar que uma tecnologia está em prol a isso e não em prol à fome de milhares de pessoas no mundo, sendo que bilhões de toneladas, né, poderiam alimentar milhares de pessoas, mas essa parte de bilhões de toneladas vão para o lixo, né, cara? Vão para o lixo, são jogadas fora, mas não são, né, com tanta tecnologia, não se pensa em atravessar um navio com containers, né, para outros continentes onde se passa fome, né? Mesmo na Europa, mesmo, tem países europeus que ainda vivem hoje do escambo, da troca, de trocar roupa por comida, cara. Tá? Tem documentário, não lembro o nome, tem um documentário na Netflix mesmo, assim, né? Brasil, né, se fala. Apesar que o Brasil é um país rico, né? Com riquezas naturais, mas mesmo assim, cara, ainda se passa fome aqui, né? Nas Américas, América do Sul, né? O nosso lado leste, né? Norte-sul, nosso lado oeste, né? Da América do Sul aqui, muita pobreza também, né? E se produz milhões, né? Pela tecnologia se produz milhões, né? Se colhe milhões, se planta e colhe milhões de grãos. Isso é inadmissível, isso é anti-religião, no meu conceito, né? Acho que deu aqui, até passamos 2 minutos a mais e não dá nada. Tava gostoso o papo, eu gosto muito de conversar sobre isso daí, né? Continue a leitura vocês, façam perguntas. Vou mandar aqui o meu e-mail para vocês aqui, que eu acho que eu não sei se eu atualizei com vocês, mas eu vou colocar ali para vocês aqui. Tá? Estou à disposição de vocês, meus alunos. Quando eu tiver oportunidade, eu sempre dou uma olhada. Qualquer coisa, perguntem lá, tá? Mas eu acharia interessante vocês participarem da minha aula aqui. Não precisa ter vergonha, não, né, cara? Nós todos somos aprendizes, ok? Bom dia para vocês. Se cuidem. Amanhã nós estamos de volta aí com mais aulas, ok? Até mais. Falou, falou. Tamo junto mesmo. Tamo junto, Silvio.